Boa tarde, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem, que eu acho que é um dos assuntos de matemática que a gente tem mais aplicação e que a gente mais vê no dia a dia em várias, situações. Então, na verdade, é um conteúdo que acredito que todo mundo já deve ter se deparado em algum momento. Quem nunca foi numa loja e viu lá liquidação, 20% de desconto, 8% de desconto, ou na própria televisão mesmo, ou então vê uma notícia no jornal dizendo que a conta de luz vai ficar 5% mais cara no mês que vem, por conta da bandeira e tudo mais. Então, ou seja, a porcentagem é um conteúdo de grande aplicação. E a gente vai ver agora como que a gente faz para resolver determinados problemas e resolver determinadas situações envolvendo essa porcentagem, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender de porcentagem é o seguinte, que porcentagem nada mais é do que uma razão ou uma comparação de denominador 100. Então, na verdade, a porcentagem surgiu da seguinte forma. Quando eu falo que 10% de uma turma gosta da cor azul, eu estou supondo que se essa turma tiver 100 pessoas, 10 gostam da cor azul, tá? Se eu falo, por exemplo, que 25% da turma gosta de jogar futebol, eu estou dizendo que se essa turma tiver 100 pessoas, 25 gostam de jogar futebol. Então, a porcentagem surgiu dessa comparação de um total de 100 pessoas, tá? E a gente representa dessa forma, tá? Esse K eu estou colocando porque eu posso trabalhar com 20%, 30%, 10%, 8%. A porcentagem pode ser que eu quiser, mas o denominador sempre vale 100. Por isso que o nome é porcentagem, que vem exatamente da ideia de por 100. Tá? Então, aqui tem um exemplo bem simples. 4%, que é a mesma coisa que 4 por 100, ou 4 sobre 100. Lembrando que em matemática, fração é a mesma coisa que divisão. Se eu dividir 4 por 100, o meu resultado dá 0,04. Então, esses três elementos representam a mesma coisa, tá? Mas aí vocês vão falar assim, mas Isabela, nem sempre a turma terá 100 pessoas. Eu posso muito bem, por exemplo, ter uma turma de 20 pessoas, 20 alunos. Uma roupa não necessariamente vai custar 100 reais. Porque, por exemplo, se eu vou lá comprar um vestido e esse vestido custa 100 reais e a menina fala assim, olha, Isabela, esse vestido está com 12% de desconto. Se o vestido custa 100 reais, significa que ele está com 12 reais de desconto. O problema é que nem sempre a mercadoria vai custar obrigatoriamente 100 reais. Né? A minha turma não necessariamente tem 100 pessoas. Então, é isso que a gente vai ver. Como que a gente calcula uma porcentagem de um total que não são 100? Por exemplo, 5% de 80. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente acabou de ver que 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. 5 por 100. Esse D em matemática representa uma operação muito simples, que é a multiplicação. Por isso que está esse pontinho aqui, tá? Quem quiser pode botar dessa forma. Fica a critério de vocês, tá? Então, 5%, 5 sobre 100. O D que representa vezes, 80 que está aqui. E a gente vai resolver essa continha. Tenho duas maneiras de resolver, tá? Eu fiz das duas formas. A primeira seria vocês dividirem o 5 por 100, que dá 0,05, e multiplicar o resultado pelo 80, que vai dar 4 reais. Então, significa que se um produto custa 80 reais e ele está com 5% de desconto, significa que ele está com 4 reais de desconto. Tá? Agora, tem uma outra maneira de fazer. Então, mesma coisa, 5% de 80. 5 sobre 100 vezes 80. Ao invés de dividir, eu posso multiplicar.
Porque vocês devem lembrar, né? A multiplicação e a divisão é independente, eu posso fazer o que eu quiser, né? Elas não têm essa, se fosse uma adição ou uma subtração, não. Mas a multiplicação e a divisão, elas podem, né? Eu posso optar qual que eu quero fazer primeiro. Então, aqui eu fiz a divisão primeiro. Aqui eu vou fazer a multiplicação. Para quem não lembra, multiplicação de frações, eu faço o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aí vocês vão falar assim, Isabela, mas embaixo do 80 não tem nada. Tem sim, 1. Então, ficamos com 5 sobre 100 vezes 80 sobre 1. 5 vezes 80 dá 400 e 100 vezes 1 dá 100. 400 dividido por 100 é só cortar os dois zeros e dá 4. Óbvio, o resultado tem que ser o mesmo. Eu só coloquei aqui duas maneiras diferentes. Vocês podem optar pela maneira que vocês acharem mais fácil. Vocês podem dividir primeiro e depois multiplicar, ou vocês podem multiplicar e depois dividir. Na verdade, as duas operações vocês têm que fazer, tá? Então, vocês optem pela maneira que vocês acharem mais simples, tá? Agora, quando a gente trabalha com porcentagem, a maioria dos problemas tratam de descontos e acréscimos, né? Que eu comecei, inclusive, a falar sobre isso, né? Numa loja que está em promoção, que apresenta um determinado desconto nas suas mercadorias, né? Uma conta que vai sofrer um reajuste, então ela vai ter um acréscimo de determinado valor, ou eu paguei uma conta com um atraso e aquela conta vai ter um acréscimo de acordo com a quantidade de dias que eu atrasei para pagar, tá? Então a gente trabalha muito com isso. O primeiro exemplo fala o seguinte: uma mercadoria custava R$ 450 e sofreu um reajuste ou um acréscimo, que é a mesma coisa, de 15% de acordo com a inflação do período. Eu quero saber qual é o preço atual dessa mercadoria. Ou seja, a mercadoria custava 450, aumentou 15%, passou a custar quanto, tá? Tem duas maneiras de fazer. A primeira maneira seria a seguinte: primeira coisa é calcular 15% de 450. E calcula da forma que a gente viu lá em cima. 15 sobre 100 vezes 450. Não coloquei aqui porque é a mesma fórmula lá de cima, tá? Senão ia ficar muito extenso. Então, e o resultado vai dar 67,50. Ou seja, 15% de R$ 450 seriam R$ 67,50. Como a minha mercadoria teve um reajuste ou um acréscimo, então eu tenho que pegar o R$ 450 e somar com esse valor que aumentou, que foi 67,50. E eu vou ter R$ 517,50. Tá? Então, eu calculei a porcentagem primeiro e como foi um reajuste, um aumento, um acréscimo, eu somei aos 450 e obtive esse resultado. Uma outra forma seria a seguinte: o preço da minha mercadoria, o preço cheio dele, toda vez que eu falo em valor cheio, em valor total, eu estou falando em 100%. Como essa mercadoria ela teve um aumento de 15%, então significa que essa mercadoria passou a custar 115%. E aí vocês calculam 115% de 450. 115 sobre 100 vezes 450. De cima com de cima, de baixo com de baixo, e vai dar 517,50, óbvio, o mesmo resultado. Vocês podem optar a maneira que vocês querem fazer, por isso que eu coloquei um ou, tá? O exemplo 2 já está falando de desconto. Uma loja de eletrodomésticos está oferecendo um desconto de 14% nas compras feitas com pagamento à vista. Muitas lojas fazem isso, né? Quando a pessoa paga à vista, ela dá uma porcentagemzinha de desconto, tá? Eu quero saber qual é o valor da geladeira que custa R$ 1.200 nessa promoção oferecida. Ou seja, se eu for pagar à vista, quanto que eu vou pagar por essa geladeira que custa R$ 1.200? Coloquei as duas maneiras de fazer, tá? Primeira forma seria calcular 14% de 1.200. Então, dá 14 sobre 100 vezes 1.200, que vai dar
R$168 de desconto. Como a geladeira custa 1.200 e desconto significa que o valor vai ter uma redução, vai diminuir 168. Então, a pessoa vai pagar R$1.032, tá? Agora, a outra maneira de fazer seria a seguinte. O preço da geladeira é 100%. Mas como eu estou com desconto, então eu vou diminuir o quê? 14%. Se eu vou diminuir 14%, significa que 100% menos 14%, então vai dar 86%, que é 0,086. Ok? Então, 100 menos 14 vai dar, vou até colocar aqui, 86%, que é o 0,86. Vocês podem trabalhar das duas formas. E aí vocês vão calcular 86% de 1.200, que vai dar R$1.032, tá? Então, as duas maneiras. Vocês podem calcular a porcentagem e diminuir no final, ou vocês podem diminuir e calcular a porcentagem. Na verdade, as duas contas têm que ser feitas, tanto no desconto quanto no acréscimo. Então, essa conta de diminuir para calcular a porcentagem ou calcular a porcentagem para depois diminuir, não faz diferença a ordem, desde que vocês façam as duas coisas. No acréscimo, vocês podem calcular a porcentagem, somar no final, ou somar e calcular a porcentagem. Então, vocês decidem o que vocês preferem e acham mais simples, tá? E aqui eu tenho algumas atividadezinhas relacionadas à porcentagem para vocês resolverem, tá? Então, a primeira questão fala que uma blusa custa 170 e está com 5% de desconto. Eu quero saber qual é o valor da blusa, tá? O passe de um jogador é de 5 milhões de reais. Ele recebe 22% desse valor. Eu quero saber quanto que sobra para o clube, porque o jogador vai receber 22% e o clube vai receber o restante. Eu quero saber quanto que o clube vai receber. Na terceira são algumas porcentagenzinhas bem simples para vocês resolverem, tá? Na quarta, um celular custa 900 e está com um acréscimo de 8%. Eu quero saber o novo valor do celular. Uma conta de R$90 foi paga com atraso e sofreu um acréscimo de 12%. Eu quero saber qual o valor que eu paguei dessa conta. Uma camisa de R$ 58,99 está na promoção por 5% de desconto. Eu quero saber qual é o valor dessa camisa que eu vou pagar na promoção. E a sétima fala de uma peça que custa R$ 90,50 e está com 10% de desconto. Eu quero saber também qual é o valor que eu vou pagar por essa peça, tá bom? Tentem fazer, tá? Com calma. Tá simples, só vocês acompanharem os exemplos. Mas se tiverem alguma dúvida, lembrando, bote uma observação, um pontinho de interrogação, para depois a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Abraços, fiquem bem, tá?